Mas eu quero falar agora de segurança, e neste caso de segurança pública, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que restringe a saída temporária de presos em feriados e datas comemorativas. Essa votação foi unânime e simbólica. O texto manteve uma exceção para a saída temporária, que foi aquela acrescentada pelo senador Sérgio Moro, para que os detentos possam deixar, então, e no caso os detentos de baixa periculosidade, aqueles que tiverem que estudar, fazer cursos profissionalizantes, eles continuarão saindo, do presídio semiaberto para fazer essa rotina. Agora, em datas comemorativas, não mais. O autor do projeto de lei, que foi o deputado federal Pedro Paulo, explicou o motivo pelo qual todos os parlamentares votaram a favor dessa matéria. Vamos acompanhar. Porque as emendas do Senado despioraram o projeto. É importante que se diga isso. O texto que estava na Câmara era muito mais restritivo. Por isso que todos votaram a favor. Isso é muito importante deixar claro. Mas, sob o instrumento da ressocialização, mesmo assim, esse projeto que foi aprovado hoje piora o sistema de ressocialização. E por isso que eu, na minha oportunidade, falei que vou apresentar o projeto para que a gente possa rever os critérios, mas não perder o benefício da saída temporária. Eu queria entender o motivo de usar o termo despioraram nesse projeto aí. Eu acho que não coube muito ali nesse contexto, não. Já eu vou trazer também uma manifestação aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas de que maneira que vocês entendem uma votação massiva dessa para uma proposta relacionada à segurança pública, que de certa forma foi criticada pelos aliados do governo federal, mas que na hora de oferecer o voto mesmo, boquinha calada, Langani. Evandro, a população, ela no projeto do fim da saidinha, o que ela pediu? Ela entende que a cadeia não é ressocialização, fazendo um contraponto à fala do parlamentar. A prioridade de um sistema carcerário, primeiro, é afastar o criminoso da sociedade. Segundo, é dar o exemplo para que outras pessoas, pela punição, não cometam crimes. A população entende dessa maneira. Terceiro, é a cereja do bolo. Se der, ok. Se não der, não tem problema, que é a ressocialização. O problema é que muitas vezes essa ordem, que é uma ordem lógica, ela é invertida no Brasil. Parece que a cadeia, a função primordial da cadeia, ao invés de afastar o criminoso da sociedade ou dar o exemplo, não, é para ressocializar. E a população, ela cansou. Os congressistas, eles acabaram abraçando essa ideia da população e é por isso que passou com grande maioria. Ô Piperno, por que você acha que os aliados do governo federal ou aqueles pertencentes a uma ala mais progressista acabaram silenciando diante desse projeto que teve a digital, inclusive, do secretário de Segurança Pública e deputado federal Guilherme Derrite, que conversou conosco aqui na Jovem Pan? E fazer oposição a esse projeto, nesse momento de muita percepção de insegurança e impunidade, é uma batalha perdida. Eu não gosto do projeto, já falei várias vezes aqui. Agora, também reconheço que não adianta buscar, por exemplo, vetar esse projeto, né? Enfim, o presidente da República, se fizer isso, estaria cometendo um erro político grotesco. Não há clima para esse negócio. E a gente está realmente numa era em que isso também é muito importante. É uma variável que todo governante tem que levar em conta. Acho o projeto ruim, acho que o projeto não vai trazer nenhum tipo de melhoria na sensação de segurança. É evidente que vai acabar mantendo na cadeia, um ou outro aí que acabam, que, enfim, quando tem esse benefício, hesita em voltar, comete crime, é verdade. Mas, assim, não é um projeto que vai resolver muita coisa. Olha, nos últimos dias, eu tenho tirado aí, de uns 10 dias para cá, um período para assistir muitos telejornais, inclusive os policiais, de uma forma como eu jamais fiz na vida, para acompanhar o que está acontecendo no país todo aí e tal. E todo dia a gente vê coisas espantosas. Hoje, por exemplo, acho que foi o jornal Hoje, noticiou o desaparecimento de uma máquina de 5 toneladas de fabricação de cigarros, e essa máquina estava na cidade da polícia lá no Rio de Janeiro, que é um conglomerado, lá um condomínio policial com 3 mil homens. São várias unidades da polícia, conseguiram roubar esse negócio. Então, aqui no Brasil acontece de tudo na questão de segurança. E veja, já roubaram esse negócio há quase um ano.
e a história ficou meio abafada e tal, e acabou vazando agora. Mas como é que alguém rouba um trambolho de 5 toneladas de uma instalação policial? Então, aqui no Brasil tem coisas estranhas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no sul do país, no norte, porque todo dia a gente, enfim, acaba sendo informado sobre grandes operações em vários estados do país. Mas resolve? Não. Muda a percepção de insegurança? Não. Então, é isso também que tem que começar a mudar ações que possam exatamente promover essa integração. E a gente já falou também várias vezes sobre isso, mas não é uma medida, sabe, tão pequena como a saidinha que vai mudar esse ambiente. A população, num primeiro momento, ela pode ficar bem impactada, pode passar aquela impressão de que, de fato, os políticos estão fazendo alguma coisa, mas do ponto de vista efetivo não muda nada. Luiz Felipe Dávila, você entende que diante de tantos desafios voltados para a segurança pública ou de tantas insanidades, como acabou de contar aqui o Fábio Piperno, a proposta da saidinha acaba se tornando inócua? Não, ela não é inócua, ela é um sinal importante. Inclusive, o Piperno trouxe a palavra que ela é fundamental, que é a questão da impunidade. E esse é o tema central. E o que a saidinha parece é impunidade. O sujeito sai para festejar, passar data festiva em casa. Não, o cara, ele está ali, como o Alan Gani trouxe aqui, ele está sendo punido. E castigado não tem recreio para castigo. Castigo é castigo, tem que cumprir o castigo, tem que cumprir a pena. Então, esse projeto da saidinha permite, sim, a saída para essas questões específicas de estudo, formação, que é importante. Isso sim é algo que se permite, evidentemente, para criminosos de baixa periculosidade. Então isso é importante. Agora, qual é a oportunidade perdida? Devia aproveitar essa mobilização em torno da saidinha para, na sequência, aprovar esse resto de pacote de medidas de segurança pública para combater a impunidade que está engavetado no Congresso. Nós temos aí a lei de execução penal, a redução do gradualismo da pena, né? O Alan Gani, é uma coisa que você defende, a progressão da pena, que é uma coisa tão importante. A história de determinar metas para as polícias civis no Brasil para esclarecimento de crimes, porque você não esclarece o crime, depois não consegue manter a pessoa na cadeia. O fim da prisão em segunda instância, o começo das penas após condenação em segunda instância. Então ali tinha uma série de medidas que, se tirasse da gaveta, aproveitasse essa unanimidade em torno da saidinha, poderia melhorar muito, aí sim, a percepção da segurança pública. Então, assim, foi uma oportunidade perdida. Aprovamos a saidinha ela acaba com uma sensação de impunidade, mas ela não resolve a questão da segurança pública, e nós poderíamos ter aproveitado para votar uma porção de projetos que estão na gaveta do Congresso Nacional. E essa foi, que eu acho, uma oportunidade perdida. O Gani, você entende que esse é apenas o começo? E quais seriam as outras propostas que, para você, precisam ser levadas em conta urgentemente? E vou até aproveitar porque o próprio presidente da Câmara trouxe algo nesse sentido no discurso dele. Vamos acompanhar. O que eu estava alegando é que nós estávamos aqui falando a respeito da emenda do Senado, que atenuou um pouco o projeto aprovado pela Câmara originalmente. É importante que esse projeto aconteça para que projetos como o que o senhor está dispondo a fazer, ou que o governo possa promover, para que a gente definitivamente resolva o problema carcerário no Brasil. Não votar matérias que estressem esse sistema não contribui para que a gente possa resolver esse problema que é sério e grave no Brasil. O Gani, no seu ponto de vista, quais são as outras questões que precisam ser discutidas, aproveitando que o tema já entrou em pauta? Pois eu acho que é o primeiro passo. A sociedade falou, cansamos da impunidade, porque entende que essa saidinha, na verdade, é um benefício ao castigo, à punição que o criminoso está tendo aí por ter cometido um crime. Então é um primeiro passo. Dado esse primeiro passo, tem alguns projetos que são muito relevantes, Evandro. O primeiro deles, que eu acho que é mais natural, porque está ligado à questão da saidinha, é acabar ou pelo menos reduzir a progressão de pena. Acabou. Pegou 20 anos, vai cumprir 20 anos. Pegou 20 anos, no máximo 15 anos. Mas não esse negócio, pegou 20 anos, em 3 sai. Isso daí é um convite à impunidade. Vem cá, cometa um crime, porque o crime compensa nesse país. Toma lá 20 anos e sai em 3.
O criminoso, e tem um prêmio Nobel de Economia que avalia isso, ele toma uma decisão igual qualquer ser humano, baseado na relação risco-retorno. Então, se ele entende que o retorno é alto e o risco é baixo e 3 anos é baixo, eu vou cometer o crime. Essa é a ideia do criminoso. Becker ganhou o prêmio Nobel. Então, fim da progressão de pena. Segundo, fim da maioridade penal. Acabar com esse negócio de 18 anos, maioridade penal. 16 anos vai pra cadeia. Por quê? Pode votar, tem responsabilidade para escolher o presidente da República e não tem responsabilidade. Eu não sei, crime 16 anos, eu não sei o que eu estava fazendo, mas sabe votar. Então é um contrassenso. Esse seria um segundo projeto. E a possibilidade de prisão após a segunda instância. A gente vê um jogador agora, o Robinho está recorrendo ao Supremo. Se tivesse a segunda instância, estaria preso já. Por quê? Porque você permitia, como foi a maior parte do tempo no Brasil, a prisão após a condenação em segunda instância. Até porque na segunda instância já tem uma condenação do mérito da questão. Ainda nessa edição a gente vai discutir essa situação que envolve, o ex-jogador Robinho, que, segundo decisão do Superior Tribunal de Justiça, deve cumprir a pena aqui no Brasil, só que ele moveu então uma ação agora no Supremo Tribunal Federal pedindo que essa prisão não ocorra imediatamente. Mas nessa edição a gente vai detalhar isso um pouco mais e colocar sob o crivo aqui dos nossos comentaristas. Agora 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas nós continuamos e Fábio Piperno, os líderes do governo têm dito para o presidente da República sancionar do jeito que está esse projeto aí. Não tentar vetar nada exatamente para evitar algum tipo de problema ou ruído depois com os parlamentares. Como é que você acha ou imagina que deva ser a reação, então, do presidente da República quando o papel chegar lá para a assinatura dele? Bom, quem fez essa sugestão a ele é provavelmente alguém que tenha muito juízo político. É evidente que ele só vai ter prejuízos de imagem caso ele resolva vetar. Até porque há um conselho aí dos aliados do presidente da República aqui. Vamos supor que o presidente Lula vete algum trecho dessa proposta ou vete a proposta por completo. Aí depois a saidinha continua valendo da mesma maneira. E durante uma dessas saidinhas há o cometimento de um crime. Ou um policial ou uma policial é assassinado novamente, ou alguém é assassinado ou sofre alguma situação muito grave por conta da saidinha. Os aliados temem que todas estas situações pontuais possam ser colocadas justamente sobre as costas do presidente da República, que, porventura, decidiu vetar essa proposta. Então, esse é o temor dos aliados, Fábio Piperno. Não é o caso de se tentar algum tipo de voluntarismo ideológico aí. Esquece, quer dizer, o projeto tem que ser sancionado do jeito que vai chegar lá. Acabou a história. Do contrário, o governo vai ter realmente um ônus político muito grande. Então não há mais sentido. É uma batalha que ela acabou, né? O Congresso aprovou por larga margem. Veja, no Senado o projeto só recebeu 2 votos contrários. Então, não há por que ficar dando murro em ponto de faca, brigar contra uma realidade que já está estabelecida. Acabou. Se o presidente fizer algo ao contrário disso, repito, estaria cometendo um erro político grotesco e com consequências talvez muito mais sérias. Fala, Gani. Olha, seria um erro muito grave. Acredito que com a experiência política dele, ele não vai entrar nessa. Tudo que ele quer é uma saidinha aí dessa questão, né? Por quê? Porque o clamor popular pede o fim da impunidade. Inclusive, em parte, a popularidade dele caiu por conta dessa sensação de insegurança pública e pelo aumento da criminalidade. Portanto, se ele for nessa direção e vetar o fim da saidinha, fatalmente a sua popularidade cairá ainda mais, mas ele é uma pessoa, do ponto de vista político, bastante inteligente, vai fazer uma leitura, acredito eu, e não vai entrar nessa questão. Quer acrescentar algo, Piperno? Quero. Se existe uma área do governo em que, de fato, o presidente Lula não tem ainda nenhum troféu para ser apresentado à sociedade, muito pelo contrário, é a da segurança pública. Essa é uma área na qual o governo está devendo e muito. Perfeito. Se o governo está devendo respostas para a sociedade na área da segurança pública, também por isso seria um absurdo o governo querer vetar alguma coisa que o Congresso entendeu de uma outra forma.
Então, veja, tudo que o governo não pode fazer agora é mexer no que o Congresso fez exatamente num ambiente em que o clamor popular exige medidas mais duras. Ora, se a sociedade exige medidas mais duras, como é que o governo vai se colocar ao lado de uma solução mais branda? Agora, 4h31, o pessoal da rádio voltou e nós estamos discutindo justamente a proposta da saidinha, que foi aprovada por unanimidade no Congresso. E agora o nosso debate é se o presidente da República poderia vetar algum trecho ou até mesmo a proposta por completo, o que todos nós entendemos aqui que não, exatamente para não se indispor com outros assuntos futuros que forem passar ali pelo Congresso Nacional. Fala, Luiz Felipe Dávila. Com certeza, um projeto que teve unanimidade na Câmara e no Senado. O recado está mais do que dado, né? Mais do que dado. E mais interessante é o mecanismo pelo qual foi aprovado, que era o voto simbólico. O voto simbólico permite à esquerda votar a favor sem sujar a sua, entre aspas, reputação com a base. Então, é um sinal de que está todo mundo a favor, ninguém vai discordar desse assunto. Então, é óbvio que o presidente da República não vai contra um projeto que teve tamanha unanimidade na Câmara e no Senado, que é comprar uma briga com o Congresso e, pior, como disse o Piperno aqui, dar um tiro no pé num assunto que o governo está devendo muito, que é a segurança pública. Então, assim, isso ajudaria a cavar ainda mais o buraco da impopularidade do governo. Não é o que ele quer. Então, esse projeto deve ser aprovado. Aliás, a aprovação do projeto foi recomendada pelo próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Alan Gani, agora, de que maneira que você entende que Guilherme Derrite conseguiu finalizar essa história? Porque ele falou ontem, para nós aqui no 3 em 1, que a questão dele não era deixar uma digital, mas era cravar uma bandeira mesmo, que ele carrega desde o começo, né? Você entende que isso pode trazer um saldo político interessante para Guilherme Derrite a longo prazo? As pessoas, elas vão continuar se lembrando dessa proposta ou haverá necessidade também de uma comunicação por parte do deputado e até pela bancada que defende essa situação da segurança pública para que isso permaneça no discurso? Eu acho que tanto ele quanto o governador Tarcísio, embora não seja um parlamentar, tem deixado a sua digital na questão da segurança pública e digital positiva. Veja o discurso, e aí tá ligado, fazem parte do mesmo governo aqui no estado de São Paulo, do discurso do governador Tarcísio, né, quando perguntaram sobre, mas os direitos humanos lá da ONG, não sei o que, a ONG está criticando as ações policiais. E aí ele dá uma resposta duríssima e que a população aplaude, né? A população teve vários cortes disso daí, viralizou nas redes sociais. Então, assim, a percepção da população, tanto do secretário de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo, quanto do governador, é que tem feito um bom trabalho endurecendo contra o crime organizado, sem mamata para o crime organizado. E aí o trabalho dele, enquanto deputado federal do Derrite, também, né, simbólico, autor do projeto, saindo, se licenciando do cargo e dando o voto simbólico e, inclusive, deu aqui em primeira mão para a gente que talvez coloque aí outros projetos que eu mencionei aqui em votação. Então, capitaliza politicamente e faz um golaço perante a sociedade. E aí, Dávila? Olha, eu concordo que pode capitalizar, porque, no fundo, a percepção das pessoas... nós estamos falando em eleição, 2026 está muito longe. Se realmente os indicadores de criminalidade caírem em São Paulo, aumentar o número de crimes resolvidos, solucionados, acabar com a impunidade, isso sim vai ajudar a capitalizar, porque você vai poder contar a história. Começou lá com o fim da saidinha, a restauração da polícia. Isso aqui é um acúmulo de medidas que melhorou a questão da segurança pública em São Paulo. Então, nesse sentido, sim, pode capitalizar politicamente. Mas, se os indicadores não mostrarem melhora expressiva, cai no esquecimento. Porque fala, tá vendo, aprovou mais uma medida lá, mais uma lei que não sai do papel, mais uma lei que não resolveu a criminalidade em São Paulo. Então, tudo depende do resultado final na segurança pública, perto da eleição, se melhorou ou não o indicador de segurança. Se melhorou, vai capitalizar, porque vai mostrar uma coerência na defesa de medidas para endurecer as ações contra o crime organizado. E você, Piperno, que leitura faz?
Eu sou a favor de endurecimento dentro da lei. O problema todo é que em situações de insegurança extrema ou de percepção extremada de insegurança, a população, se ela tiver que optar entre endurecimento e cumprimento da lei, e esse não deveria ser jamais um dilema, porque tem que haver as duas coisas, mas a população ela vai se encaminhar para o endurecimento, mesmo que haja por parte do poder público a tentação de atropelar a lei. Então, esse é um terreno muito pantanoso, uma linha muito tênue que às vezes algum governo ele sofra de tentação, né? Ele tem a tentação de cruzar, o que é muito ruim para a democracia. Então, o poder público ele também tem que ter a devida lucidez para tomar cuidado com isso. Então, uma coisa é a polícia fazer um combate duro, extremo. E de fato, em relação a esse endurecimento, algumas leis podem ser, obviamente, enfim, modificadas. O Alan citou no começo do programa, por exemplo, a questão da progressão a partir de um sexto. Isso é um absurdo hoje, né? Nesse ambiente de extrema insegurança. Então, é claro que você, enfim, libertar alguém que tem 20 anos para cumprir, mas ele cumpriu 4, puxa vida, já deu um sexto, então ele pode ter isso flexibilizado, a população vai olhar com desconfiança. Aí vai aparecer um outro aventureiro e falar, não, comigo na segurança, o negócio é o seguinte, nós vamos atropelar a lei. E é óbvio que a população ela vai apoiar esse caminho, o que é ruim, porque isso é afrontar o Estado de Direito. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. E foi, Dávila, discorda? Não, eu discordo pelo seguinte, é óbvio que no momento de impunidade, a reação das pessoas é que é mais endurecimento de pena e de lei, é isso mesmo, porque já que o crime está acontecendo. Agora, nada melhor para diminuir a percepção de impunidade do que fazer cumprir a lei de verdade. Se você fizer cumprir a lei de verdade, essa ideia de endurecimento cai, porque você começa a perceber que bandido está indo para cadeia, bandido não está sendo solto na rua. Então, no fundo, eu acho, Piperno, que é uma falsa dicotomia, porque no sentido seguinte, você quer endurecer porque a lei não está sendo cumprida. Já que não está sendo cumprida, então vamos até aprovar a pena de morte. As pessoas pedem tudo aqui, tá certo? Agora, se a lei estivesse sendo cumprida, não teria o sentimento de impunidade. E quando não tem o sentimento de impunidade, o discurso do endurecimento desaparece ou diminui demais. Então, as coisas elas estão correlacionadas. Endurecimento de pena é a resposta popular para a impunidade na segurança pública. Quer arrematar algo, Piperno? Sim, infelizmente, Dávila, não é uma falsa dicotomia, porque, por exemplo, há situações como essa do um sexto, que isso está na lei. Não, correto. Aí foi cumprida. Correto. Então Correto. Aí, como é que você vai chegar para a população e falar assim, olha, de fato, eu estou atuando contra a impunidade, mas a lei me obriga a fazer tal coisa. Correto. Tem que mudar a lei. É óbvio que tem que ter mudança da lei. Mas... Então, é aí que está o negócio. Agora, em compensação, não dá para também mandar a polícia atropelar tudo com base no combate à sensação de impunidade, né? Porque ela tem que respeitar a lei. Por mais que a lei seja, em algum momento... Mas está respeitando. Tá respeitando. Tomara que esteja, né?